O que você fez? Quero falar de uma parada que ninguém tá falando também, cara, que é simplesmente as nossas estampas maravilhosas com até 50% de desconto no link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Não perde aproveitar essa promoção aí também e obviamente deixar um like pra ajudar o canal. Gostei, conte comigo. É o seguinte, temos ali o final de Eternos e todos eles acabam se juntando ali, unindo seus poderes para impedir o nascimento de um celestial que estava adormecido dentro do planeta Terra. Ele iria explodir o planeta Terra inteiro para criar novos universos. Só que beleza, conseguiram impedir isso aqui e o celestial ficou meio saído ali do mar, né, cara? Só que pensa só comigo, mano. Placas tectônicas se mexem um pouquinho no oceano e causa terremotos, maremotos, tsunamis. Uma placa tectônica lá embaixo, entendeu? Agora pensa só comigo, um gigante saindo do meio do mar. Pensa o caos que isso não iria ocasionar. Pensa a quantidade de tsunami e terremotos que não ia dar ali entre a África, a Europa e a Austrália, maluco. Eu acabei pesquisando aqui e o diretor de efeitos especiais de Eternos falou que a distância entre a mão do Tiamut e a cabeça do Tiamut ali saindo no mar, cara, tem 100 km de distância. E só pra você ter uma comparação, tá? O Monte Everest tem 10 km de altura, tá? A maior montanha do mundo tem 10 km de altura. E se vocês forem analisar aí o celestial Tiamut no mar, a gente consegue ver que as nuvens estão bem pertinho do celestial, né? E ele vai muito além das nuvens. Só para você ter uma noção, a distância média do mar até as nuvens dá geralmente de 2 a 5 quilômetros de altura. Você pode ter uma noção ali que o celestial Tiamut é quase do tamanho do Monte Everest, ou se não maior que o Monte Everest. Pensa sair uma montanha do nada no meio do planeta Terra. A quantidade de desgraça que não ia acontecer. E ninguém tá comentando isso, não é possível. Não é possível! Tô louco! Porém é o seguinte, cara, uma coisa que ninguém tá percebendo aí é que no próprio filme de Eternos já é falado sobre o que tá rolando com o Tiamut dentro do universo Marvel e ainda por cima. É muito importante o que fala ali na TVzinha, cara. A súbita aparição de uma enorme figura no Oceano Índico deixou mais perguntas do que respostas para as autoridades. Navios dos Estados Unidos e da Austrália estão mantendo posições defensivas. Mas nesse momento, vocês fizeram isso? Que uma rocha marmorizada surgiu no meio do oceano e unidades marítimas dos Estados Unidos e também da Austrália estão já circulando em volta do objeto que surgiu no meio do oceano de mármore, uma rocha de mármore, né? Os dos Estados Unidos e da Austrália estão mantendo posições defensivas. Então a gente já consegue ver que o governo americano e outros governos já estão lá logo em seguida após o acontecimento para ver o que tá rolando com aquilo. Até mesmo na série da She-Hulk mostra ali no jornal, ali no site, uma matéria falando sobre o celestial Tiamut morto lá no meio do oceano. Só que é o seguinte, por que nenhum outro herói ou por que nenhuma outra produção aprofundou no assunto do celestial Tiamut? A resposta é que os heróis têm coisas mais importantes para lidar e cuidar e defender ou lutar. Se você for ver, o governo já estava lá em volta do celestial Tiamut. Só que as pessoas não perceberam tanto porque durante a cena os personagens estão conversando e a TV está falando bem baixinho. E é por isso que algumas pessoas esquecem facilmente disso. Agora, se a gente for ver as outras produções que saíram, tem aqui Doutor Estranho 2, que saiu logo após Eternos ali também, né? Temos ali Doutor Estranho 2. Por que o Doutor Estranho não foi lá ver o negócio do celestial Tiamut ou algo do tipo? Primeiro, Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo, é o Wong. É o Wong quem tem que cuidar disso aqui. Segundo, ele estava resolvendo todos os problemas multiversais. Tivemos também Homem-Aranha 3, onde o Peter Parker estava mais preocupado em resolver toda a cagada multiversal que ele acabou fazendo e logo em seguida resolver pagar as contas, tentar morar sozinho, encontrar alguma comida para comer para não passar fome e ao mesmo tempo se manter vivo enquanto luta contra os crimes ali em Nova York. Até porque o que o Homem-Aranha ia estar fazendo lá? Outra questão é o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro queria estar aposentado, passando umas férias, o Natal
Natal em família. Nem isso o cara conseguiu ter. Cavaleiro da Lua, meu, é uma parada totalmente mística, meio de contrabando e tudo mais, e ainda por cima tem um show de luzes estrelares lá pra galera do Egito, né? Com certeza deve ter saído em algum jornal também. Sem falar que o cara não se considera um herói ainda também. She-Hulk, meu, são produções muito pé no chão comparado com um celestial morto no meio do oceano. Temos aqui agora uma produção que sim poderia ter falado, poderia ter trabalhado muito bem o assunto, sem mudar a história do filme ou tirar o foco principal da história do filme, que é justamente Pantera Negra 2, Wakanda pra sempre. Mano, o filme poderia ter falado isso aqui, porque Wakanda é muito poderosa, né? Ainda mais o plot que gira ali em volta do Vibranium. Só que eu não digo de Wakanda ir lá, porque é o seguinte, Wakanda quer se manter oculta e protegida e impedir que outros governos tenham acesso à sua tecnologia. Porque o que a gente vê em Pantera Negra 2 é eles se distanciando dos outros governos, aonde o Wakanda se abriu, agora eles não querem mais estarem abertos. Agora é a nossa hora de atacar. Por causa justamente dos caras estarem roubando vibrânio das suas instalações escondido, né? Então tem o seguinte, o governo americano que aparece em Wakanda poderia ter mencionado o Celestial Tiamut, poderia ter falado sobre o material, sobre as pedras que saíram junto com o Tiamut ali, que foi marmorizado pelos Eternos, entendeu? O governo ali, a Valentina Alegre Lafontaine, poderia ter falado isso no final do filme, quando não conseguiram ter vibrânio, não é mesmo? Agora temos Thor 4, que é uma parada espacial, e temos Guardiões da Galáxia 3, que os caras estavam preocupados em salvar o Rocket. Até porque o que os Guardiões vão fazer na Terra com tanto herói para defender ela, os caras estão realmente no espaço. Sem falar em Invasão Secreta, que é outra série que poderia ter trabalhado ali, ou mencionado sequer o Celestial Tiamut também, só que estavam ali correndo contra o tempo para evitar uma invasão secreta de Skrulls. E no fim a série foi tão bagunçada que por que não ter mencionado isso aqui um pouco, né? Poderia ter trabalhado um pouco melhor o Tiamut ali em Invasão Secreta, mas eu acho que Wakanda poderia ser a produção que poderia ter trabalhado melhor isso aqui. Só que é o seguinte, cara, o governo já está lá cuidando do Celestial Tiamut há alguns anos. E se ali na hora que o cara saiu, já sabiam que era mármore ali a superfície do Tiamut, o que eles não vão saber agora depois de anos explorando e tentando descobrir o que é de fato aquilo que surgiu no meio do mar do nada? Sem falar uma disputa de território interessante, não é mesmo? E eu fico pensando aqui um Celestial marmorizado, pedras preciosas, metais preciosos. Talvez o adamantium pode surgir a partir disso. E com certeza o governo deve estar mantendo um maior sigilo e impedindo que informações realmente importantes sobre o Tiamut cheguem na grande escala ali, talvez por isso que não tenha aparecido em outras produções do universo Marvel. A real é que grandes rumores apontam, grandes informações e vazamentos apontam que o Celestial Tiamut e o seu material que surgiu junto com ele vai ser bastante abordado tanto em Capitão América